Fala galera, eu sou o Amaury Nunes e hoje eu vou bater um papo com ele que foi estudante atleta, jogador de futebol profissional e hoje é o CEO, fundador de um programa de intercâmbio esportivo lá em Montreal, no Canadá. Aqui comigo, meu amigo Fred Mugen. E aí, Fred, beleza? Fala, Mauri, beleza? Obrigado por me trazer aqui no teu programa. E Fred, você está em Montreal, né, em Quebec, no Canadá. A gente estava até falando do frio agora há pouco. Muito frio aí? Então, a gente tá no meio do inverno aqui. Quando faz frio, fica bem frio mesmo, mas esses últimos 2, 3 dias tá um pouquinho mais quente, tá mais ou menos -5 agora. -5, não é tão ruim, né? Já teve -20. Mas a gente vai É, falar um pouquinho do programa que o Fred tem hoje no Canadá, que é um programa de intercâmbio esportivo para jovens entre 15, 16, 17, 18 anos. Mas antes disso, eu queria que o Fred contasse um pouquinho da história dele, porque ele também foi um estudante atleta, jogou futebol profissional, joga até recentemente, né, no futebol de indoor. Eu queria que você falasse um pouquinho do futebol de indoor, que é uma modalidade diferente para a gente aqui no Brasil. Podemos começar do começo, Fred? sim, vou tentar ser o mais sucinto possível, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu jogava futebol na base no Brasil, né, no Havaí, em Florianópolis. E tive a oportunidade de jogar o futebol universitário nos Estados Unidos. Isso foi lá em 2004, né? Agora a gente tem muito mais acesso a empresas e tudo mais de intercâmbio, mas lá Você foi atrás, exatamente no mesmo ano que eu fui. Eu fui para em Oklahoma, você 2004, foi para onde? eu fui para Lincoln Memorial University no Ah, Tennessee. Era uma LMU divisão com coach 2. Hélio. Isso, coach Hélio Isso, Dana, brasileiro. isso. E eu fui lá por 2 anos, eu fui muito bem. Acabei transferindo para Clemson University, que era número um na ocasião, e agora eles são número um também, acabaram de ganhar o campeonato Divisão um, nacional. né? Divisão um. Isso, Divisão um, NCAA Divisão um. Joguei um ano e, cara, gostei muito. Experiência, eu acho que eu gostei mais de jogar futebol universitário com a experiência na universidade do que o futebol profissional. E é muito legal mesmo. E em 2007 eu comecei a jogar o futebol profissional, né? Eu assinei com o time profissional aqui do Canadá, Montreal Impact, que jogava na USL First Division. Lembra que tinha uma Divisão um, Divisão Uhum, 2? uhum, uhum. Então assinei aqui, joguei alguns times dos Estados Unidos, campo também. Joguei um ano na Europa, um ano O na treinador Arábia. era o treinador do Montreal, era o Mark dos Santos, na época ou não? Então, o Marco dos Santos era o treinador do nosso time B, né? Tinha um time abaixo, ele era o treinador, e o treinador do time A era o Nick DeSantis, Uhum. que é aqui de Montreal mesmo, jogou na seleção e tudo mais. E agora o Mark está na MLS, né? Ele saiu do time B do Montreal, foi subindo, e agora acho que ele anunciou que é o treinador do time em Los Angeles, né? Da MLS. LFC, do LFC. Isso. O engraçado é que a sua história é um pouco parecida com a minha, né? A sua trajetória é um pouco parecida com a minha, né? A gente foi exatamente na mesma época, jogou futebol universitário. Eu não tive a chance, a elegibilidade para jogar a Divisão 1, mas você, depois de jogar a Divisão 2, se transferiu para uma Divisão 1, teve a chance de seguir, né, esse caminho e jogar futebol profissional. Eu lembro que eu te acompanhava, eu não te conhecia na época, mas eu sabia que você era um brasileiro, apesar do nome, né, não ser muito brasileiro, porque na camisa ficava Mugen, né? É. M-O-O-J. Então eu falei, será que esse cara é brasileiro? Aí até que um dia o Mark falou assim, não, o Fred é brasileiro e tal. Aí a gente entrou em contato lá atrás, começou a se falar. Então, como eu estava falando aqui, assim como o Fred conseguiu chegar ao futebol profissional, eu também cheguei, e é isso que os estudantes atletas hoje sonham, a maioria deles, né, e almejam, passar por esse caminho de high school, ensino médio, jogar no futebol universitário, amadurecer, se aprimorar cada vez mais, não só no inglês, mas no futebol, na diferença do futebol, e é uma pergunta que eu vou te fazer aqui, mas é difícil chegar no profissional? É, mas a gente chegou, tanto eu quanto o Fred, outros jogadores chegaram, então é possível também que você que está assistindo tenha esse sonho, consiga ir para os Estados Unidos através do intercâmbio esportivo e se torne um jogador de futebol profissional. Tô certo, Fred, ou não? Exatamente, é isso que eu falo para os meninos aqui, né? Da nossa academia aqui em Montreal, da nossa prep school. É um degrau de cada vez, não tem como sair do zero e chegar no 100. Um passinho de cada vez, um degrau de cada vez. Eles vão agora, a maioria, para um futebol universitário, como tu é um caso, eu também, jogando muito bem o futebol universitário, com certeza portas para o futebol profissional vão se abrir. E o que é o melhor disso é que
gente tem um diploma universitário e ainda jogou futebol profissional. Quando se aposentar, que é o meu caso agora, como foi o teu caso também, a gente tem aquele diploma universitário que vai nos ajudar também a empreender e ter outros negócios no futuro também. Em relação a... Você comentou que jogou nas divisões de base do Avaí, né? Eu cheguei a jogar nas divisões de base do Flamengo. Você acha que um atleta que não jogou divisão de base também tem condição de chegar e jogar, se destacar no ensino médio, na faculdade, eventualmente se tornar um jogador profissional, ou só quem jogou na base? Não, eu acho que tem lugar para todo mundo, tem vários níveis do futebol universitário também nos Estados Unidos, e como a gente tem um exemplo, mais uma vez, não é porque vai começar numa divisão 2 que tu não vai poder ir para uma divisão 1, ou que não vai poder mesmo sem ir para a divisão 1 jogar um futebol profissional. Né? Como a gente sabe, tem vários níveis do futebol universitário e colegial nos Estados Unidos. Tem o Junior College, tem divisão 3, divisão 2, divisão 1, e eu acho que tem espaço para todo mundo, não necessariamente somente para jogadores de base de times profissionais no Brasil. Eu falo muito isso para os atletas, que é o seguinte, eu acho que independente de qual nível você for para os Estados Unidos, seja no ensino médio, a gente está agora com um caso que um atleta está se formando no ensino médio e ele já está fazendo teste no time profissional. Então, atletas que saíram da NAIA, como foi o meu caso, e se tornaram profissional, como foi o caso do Rodrigo da Costa, que saiu da Florida National University, faculdade pequenininha lá de Miami, que não era nem da NAIA ainda, e se tornou profissional. Hoje tem um salário muito bom, tem destaque no time que ele está jogando, na USL. Então, acho que assim, a porta de entrada, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, é o intercâmbio esportivo, seja no ensino médio ou seja na faculdade, independente do nível. Você se destacou no nível que você estiver, você vai ter a chance de dar um passo acima. Você se destacou nesse próximo passo, você vai ter a chance de subir. E isso só depende única e exclusivamente do jovem, do estudante atleta, como dependeu de você, como dependeu de mim, né? Eu concordo 100%. O intercâmbio esportivo vai abrir as portas para esses meninos, né, para continuar estudando e jogando num alto nível, e depois vai ser através da evolução deles, né, quanto que eles vão se destacar para eles poderem subir os degraus até chegar no nível profissional. E hoje, Fred, eu estava até comentando isso com o pessoal que está aí em Montreal, você fala inglês fluente, você fala francês fluente, fala espanhol também, obviamente o português, né? Mas você fala essas 4 línguas, né? Isso, o português está entre os trancos e barrancos, mas está aí. Mas porque eu brinco também, né? Teve um caso engraçado, quando eu voltei para o Brasil para morar aqui, eu fui chamado para fazer um programa na televisão, né? E eu errava muito o português, porque durante 15 anos da minha vida, o inglês foi minha primeira língua e o espanhol, em muitas vezes, maioria dos casos, assim, foi a segunda língua. Foi o segundo idioma, né? E aí o português ficava em terceiro, então a gente raciocinava já em outro idioma. Aí quando você volta para falar português de novo, como você está falando aqui, é normal errar uma frase ou outra, é normal errar o plural de um ou de outro, porque quando a gente traduz na nossa cabeça, o português já não é a primeira língua, né? É o primeiro idioma que vem à nossa cabeça. Então isso eu queria deixar claro, o Fred, a gente já está vendo até com sotaque, né? Mas hoje o seu primeiro idioma aí é o francês, não é isso? Exato, francês, inglês e às vezes me faltam algumas palavras no português, né? Vamos ser claros também que o português não é uma língua fácil, né? Mesmo para os brasileiros que falam só português, não é uma língua muito fácil. Mas aqui o francês, inglês, falo bastante espanhol também, porque tem bastante latino, especialmente nos Estados Unidos, né? Treinadores e tudo mais. E o português acaba ficando lá em último, né? Quando eu falo mais com a minha família no Brasil. E agora com os brasileiros aqui no programa, mas é a língua que eu uso menos hoje em dia. Sim. Você se casou, tem até um filhinho, né? 1 ou 2 já? 1, né? 1. E ele é de nacionalidade canadense. Isso, ele nasceu aqui, o nome dele é Luca, tem 6 anos. Ele vai para a escola em francês, eles aprendem inglês também na escola, mas a língua que a gente fala em casa mesmo é o inglês. E ele vai para a escola em francês. E a minha esposa é canadense e italiana, então também tem um italiano aqui em casa, é uma bagunça. Bom, que legal. É bom que você aprende de tudo um pouco, consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo, você consegue se comunicar, né? Isso. E o que eu acho legal, Fred, desse intercâmbio, obviamente que isso daí é uma dos benefícios do intercâmbio, né, esportivo que a gente vivenciou, não só o aprendizado de um novo idioma, mas a
a maturidade que a gente ganha quando chega aí, que tudo depende da gente, né? Não tem mais os nossos pais para nos ajudarem a lavar roupa, a cozinhar, a pegar aquela roupinha dobradinha do treino. Então, você teve esse impacto também quando você chegou aí? Você sentiu falta, né, do conforto de casa dos pais? Sim, eu não senti tanto, né, Mauri, porque desde os 14 anos, na verdade, eu saí de casa jogando na base do Curitiba Internacional e depois no Avaí. Então eu já estava longe de casa há bastante tempo, mas esse é um dos tópicos que a gente fala bastante aqui com os meninos que saem do Brasil e vêm para cá, para high school, ainda os meninos de 16, 17 anos. A maioria tá acostumada a estar em Um casa pouquinho e aí. ter tudo, Que vem né? para cá, para o Canadá, que você falou? Isso, e vem para cá, para o Canadá, aqui para Montreal, e eles têm que fazer a cama deles, têm que lavar a roupa, eles têm essa Uhum, independência meio que forçada, né? uhum. E tem um tempinho de adaptação para eles. Então, aos poucos, também eu acho que faz parte do nosso trabalho ajudá-los nessa adaptação, de passar da vida de, não sei, adolescente em casa com os pais, com as mães, para virarem independentes aqui em outro país assim muito rápido, né? Mas eu acho que isso é muito bom pro amadurecimento deles e lá na frente isso vai ajudar muito. Com certeza, absoluta. Também acho que ajuda muito. E no teu caso, a gente vai falar do programa um pouquinho mais para frente, mas eu queria só finalizar assim falando de você, da sua carreira. Você jogou futebol profissional de campo e depois você jogou até hoje, até recentemente, você está jogando o futebol profissional indoor, que é uma modalidade que só acontece, né, na América do Norte, não acontece no Brasil, tem pouquíssimo aqui, né? Mas como é que foi essa transição e como é que é essa modalidade do futebol indoor? A gente tem um outro atleta, que é o Rafael Alves, que está lá em Orlando, acabou jogando também, mas você se tornou uma das lendas aí do esporte, né? Foi para a seleção do Canadá, inclusive. Como é que foi essa transição do campo para o indoor? E por que você acha que esse esporte é um esporte assim bem conhecido e pode ser uma opção para os brasileiros também que sonham em continuar nos Estados Unidos ou no Canadá depois de estudar no Brasil, de estudar nos Estados Unidos? Isso. Sim, o futebol indoor é bem conhecido nos Estados Unidos, até um pouquinho mais, se a gente voltar um pouco no tempo, em 1970, 80, era um dos esportes que tinha mais gente, Principais. né? É. Isso. E, cara, para falar a verdade, eu nem sabia desse esporte que existia. É um treinador que é bem conhecido nos Estados Unidos, foi treinador da seleção do Irã, agora ele é treinador na MLS, no Houston Dynamo, assistant coach, Omid Namazi, não sei se tu lembra dele. Sim, sim. Ele entrou em contato comigo quando eu estava jogando ainda na Clemson University e me fez a proposta, né? Lá atrás, em 2007, a USL, a gente jogava por 7 meses e tinha um período de 5 meses que não tinha temporada. Então, acabava ficando perfeito para jogar o campo nos Estados Unidos, a USL, entre abril e, não sei, outubro. E depois, entre outubro e abril, eu jogava futebol indoor. É praticamente assim, E eu peguei essa época. No verão, no início do verão, a gente jogava no campo, e aí no inverno você ia para o indoor, né? E você isso, conseguia ter salário, né? Durante isso, 12 meses no ano. exato. Foi por isso que eu comecei a jogar o futebol indoor. E como todos nós no Brasil, a gente joga futsal, né, nossa vida inteira na escola e tudo mais. Eu já tinha essa base do futsal e eu me dei muito bem no futebol indoor. Eu gostei bastante. É um futebol muito rápido. A É meio bola que é a mesma? a bola é a mesma de campo, né? A quadra do futebol indoor para o pessoal que assiste hockey é a quadra de hockey com as bordas, com os vidros. A Eles bola não colocam tem lateral, né? Então é 5 contra 5, é isso? isso, 5 contra 5, mais o goleiro. Eles colocam uma grama artificial, na maioria das vezes, em cima do gelo, né? Eles colocam uma madeira entre o gelo e a grama e colocam as traves, né, de futebol e a gente joga ali, é muito legal. É bem técnico e bem físico o jogo, bem rápido. E acaba sendo um jogo de muitos gols, que é muito interessante para as famílias que vêm ver o jogo e para os atletas e para o jogo em si, né? Às vezes jogando futebol de campo é 1-0, 1-1, Sim. demora para tocar na bola um atacante, jogo de atacante, e acaba que o futebol indoor é muito mais emocionante, é muito mais rápido. E eu acabei jogando essa modalidade por 15 anos. E eu ainda tenho um contrato em Dallas, mas eu fui meio que obrigado a parar de jogar por causa da academia aqui em Montreal.
Exato. E agora a gente já entra nesse assunto muito legal, o futebol indoor. Eu vou até colocar um link aqui nos comentários do futebol indoor, até alguma coisa que o Fred possa mandar para a gente também, para quem não conhece, conhecer. E além disso, o benefício, né, de quem termina a faculdade é que você ganha o visto de trabalho pelo futebol indoor. Então você pode prolongar a sua estada nos Estados Unidos com esse visto, caso você não tenha chance de ir para o futebol profissional. De campo, você pode ir para o futebol indoor e conseguir esse visto aí e ficar legalmente nos Estados Unidos. Esse é um dos grandes benefícios aí do futebol indoor também, além de, obviamente, você fazer o que gosta e receber por isso. Mas, Fred, passando agora para essa segunda etapa aí da sua vida, da sua carreira, né? Porque a gente coloca que o futebol, durante todos esses anos, foi a prioridade. E há alguns anos atrás você me ligou e falou assim: pô, amor, eu estou começando um projeto aqui em Montreal, um projeto de intercâmbio esportivo, quero fazer uma coisa top, eu quero dar oportunidade para jovens estudantes atletas a aprimorarem no futebol, aprimorarem no inglês, no francês, e assim eles conseguirem uma oportunidade no futebol profissional ou até mesmo numa faculdade grande da Divisão 1, na NCAA, e recentemente a gente já teve um caso desse, né, que deu certo. Da onde que surgiu essa ideia, Fred, de começar esse projeto? Fala um pouco do projeto também, como começou. Eu estou acompanhando de perto aqui, mas para quem não sabe, falar um pouco do projeto RMPUS. Isso. É um projeto inovador, na verdade, aqui em Quebec. Não existia uma prep school aqui no Quebec. O que é prep school? A gente coloca junto o futebol com a escola, né? Então a gente tem treinos todos os dias, todos os treinadores da nossa academia são treinadores com experiência no futebol profissional, né? O meu sócio, Antônio Ribeiro, jogou na MLS, jogou na seleção do Canadá também. A gente tem outros treinadores também, treinador de goleiro, preparador físico, que treinaram com a seleção do Canadá também, que foram treinadores com a seleção do Canadá. Então, a gente tem um staff muito bom, a gente tem o futebol, a gente treina todo dia, a gente tem várias viagens pelo Canadá e pelos Estados Unidos, e a gente tem o lado acadêmico também, que é muito importante para esses estudantes atletas, né, para terem bolsas interessantes universitárias. Tem que ter o lado acadêmico, a escola com boas notas, e o lado do futebol. Então, a gente teve essa ideia há alguns anos, de aliar o futebol com a escola. A gente fez uma parceria aqui com uma escola privada aqui em Montreal, que se chama Colégio Boisbriand, e também com outra escola privada que se chama NPU, Northern Pre-University. E com essas duas escolas e com a nossa força no futebol aqui no Quebec e no Canadá, a gente se aliou e está tudo acontecendo muito rápido. E nesse último ano, né, a gente tem mais de 60 jogadores, se a gente contar todos os jogadores que a gente tem na nossa academia em um ano. E está dando tudo muito certo. E eu acho muito interessante aqui no Canadá que esses meninos, eles têm a oportunidade de aprender o inglês, eles têm a oportunidade de aprender o francês e também eles têm a oportunidade de serem vistos tanto por universidades americanas, porque a gente vai bastante para os Estados Unidos, como por universidades canadenses. Então, abre um leque de oportunidades muito maior para esses meninos versus se eles estivessem numa escola nos Estados Unidos, por exemplo. Exato, exato. E eu achei interessante, agora a gente já vai falar desse caso que aconteceu recentemente, que o Fred, né, como é um programa que é parceiro nosso, né, da 10 Academy aqui no Brasil, ele veio aqui para o Brasil, participou, né, do Foot Weekend, que está acontecendo agora em março, dia 10 de março, então ainda tem algumas vagas lá, está vindo agora de novo. E no Foot Weekend, o Antônio, o sócio dele, selecionou alguns atletas. Um desses atletas foi escolhido, foi para o Canadá com uma bolsa, ganhou uma bolsa muito boa, está no programa do Canadá e recentemente eles fizeram uma viagem para a Flórida. Eles vão fazendo torneios, né, Fred? Eles vão fazendo os torneios, participando dos grandes torneios de futebol para as categorias, sub-17, sub-18, enfim. E aí o Guilherme Vizerta foi selecionado por uma das maiores universidades de Divisão 1 dos Estados Unidos, que é a Creighton University, com uma bolsa muito alta. Já é fruto desse programa, que é tão novo, tão recente, mas já demonstra a seriedade do programa, a infraestrutura, a exposição que você vai dar, que você já está dando para os estudantes atletas. E você pode contar um pouco assim, né, dessa trajetória do que aconteceu com o Gui, assim, só para a gente usar como exemplo e confirmar sua presença aí no Foot Weekend, né? Isso, Foot Weekend confirmado, eu e Antônio Ribeiro, meu sócio, a gente vai chegar no Foot Weekend no 10 ou 13 de março.
as passagens já estão compradas, a gente já está bem ansioso mesmo para achar novos jogadores, como o Vizerta, por exemplo, e os outros jogadores que a gente tem aqui. Falando sobre o Guilherme Vizerta, ele chegou aqui, acho que por causa do visto e tudo mais, em outubro, né? Então, ficou aqui de outubro até dezembro, depois ele foi passar o Natal na casa de amigos e familiares aqui mesmo no Canadá. E eu diria que entre 3 e 4 meses com a gente, né, jogando torneios. A gente jogou 2 torneios em Nova York, um em New Jersey, um em Nova York. Fomos para Orlando e somente com esses 3, 4 torneios que a gente jogou, ele acabou recebendo 2 ofertas de 2 escolas muito boas, divisão 1, uma inclusive na Flórida, Jacksonville University, que o treinador é o Maurício, brasileiro. Sim. E essa oferta da Creighton University, que é um dos melhores programas de divisão 1 do futebol universitário nos Estados Unidos. Então, para um menino que veio do Brasil, né, para cá por alguns meses, recebeu uma bolsa quase completa num dos melhores programas de futebol universitário dos Estados Unidos, é uma coisa muito, muito grande, que não acontece sempre, porém, 100% dos meninos que estão aqui com a gente já receberam ofertas universitárias. Todos os meninos, a maioria que vieram aí do Brasil, né, o Gava, Gaeta, enfim, não vou botar o nome de todo mundo aqui, todos receberam, eu diria, entre 5 a 10 ofertas, e mais notícias vão vir nos próximos dias. Mas a gente está muito feliz pelo Guilherme, ele é um menino com muita qualidade dentro de campo, ele é dedicado também na escola, o que ajuda muito. Então, esse é só o começo para ele e eu acho que ele está muito contente também. Beleza, isso aí, muito legal. Eu fiquei muito feliz, tanto pelo Guilherme, mas por vocês também, pelo projeto, por você, pelo Antônio, que é resultado que está dando certo. A gente continua nessa parceria aí, a gente tem uma exclusividade aqui no Brasil, mas sempre com a intenção de priorizar os atletas que vocês quiserem, que puderem, né? Obviamente tem um custo financeiro, para quem não sabe, tem que ser conversado com os pais têm que dar apoio, obviamente, mas é um investimento na educação e no futuro desses jovens. Fred, para finalizar, o que você diria para esses jovens que hoje estão no Brasil e querem ir para o seu programa na questão de preparação psicológica? É frio, é longe da família, eu gosto de colocar tudo isso nas reuniões que a gente faz com os pais, para a gente não ter aquele, mas você não falou que era assim, mas você não falou que era assado, mas é muito frio. Tem que passar por cima de todos os obstáculos para conseguir atingir o objetivo. E quais seriam esses obstáculos? O que você poderia passar para esses jovens que estão aqui no Brasil? Sim, primeiro, antes de falar sobre os obstáculos, eu tenho uma coisa que eu acho que tu concorda comigo, que esses obstáculos acabam sendo nada se tu realmente quer alguma coisa, né? Então, todos Sim. esses detalhezinhos, a gente pode, não sei como falar em português, oversee, para chegar nos nossos objetivos. Passar por cima, né? Literalmente. Exato. Passar por cima. Mas sim, o Canadá no inverno é frio, é mais frio, porém o Canadá tem toda a infraestrutura para que a gente tenha uma boa vida mesmo no inverno, né? Os treinos são indoor, né? Isso, a gente tem um complexo de indoor, de futebol indoor que a gente treina, né? Que é um campo normal de 11 contra 11, porém é todo academia fechado. Com calefação. Academia com calefação, a gente tem uma academia para a gente pode usar quando quiser, a gente tem uma sala de spinning, a gente tem nossa quadra de futsal, Eu vou colocar aqui embaixo também o link da infraestrutura desse programa que a gente tem aí. Então, quem quiser saber como é que é a academia, a sala de musculação, vai estar tudo aqui no link aqui embaixo. Isso. Então, sim, é mais frio, né? Não é tão confortável quanto morar no Rio de Janeiro, no Brasil, que usa um chinelo, uma bermuda, vai para a praia e é tudo mais tranquilo. Porém, tem toda essa infraestrutura para dar aos atletas tudo que eles precisam para que a gente possa continuar trabalhando mesmo no frio. E tem um lado de estar longe da família, né? Que o almoço é na escola, o café da manhã, geralmente o dia a dia deles é café da manhã em casa, almoço na escola. À noite a gente tem uma empresa que entrega para eles, vamos dizer, uma marmita toda certinha para eles, com todos os nutrientes necessários para atletas.
Então eles Mas têm eu quero deixar claro aí, fazer um parênteses aqui, que não é uma marmita, né? É uma comida preparada que eles isso. recebem em casa, já com a nutricionista, ou nutricionista já direcionado, com os nutrientes perfeitos. Então, assim, esse programa é o programa que a gente tem hoje no nosso modelo aqui de empresa. Então, são para os atletas que querem mesmo ter toda a infraestrutura ter o feeling, né? Ter o sentido de futebol profissional, toda a Isso. infraestrutura que vocês dão aí, para que eles possam atingir o nível máximo deles e chegarem aí no topo da pirâmide, né? Isso, a gente tenta dar exatamente isso, um feeling para eles que eles estão tipo num time profissional mesmo, né? Como a gente jogou futebol profissional há vários anos, a gente tenta fazer o máximo possível parecido com isso. E eles moram num apartamento muito legal, perto da escola, a 2 quilômetros da escola, na frente de um lago, é muito bonito. Eles têm o supervisor que moram com eles, não no mesmo apartamento, porém no complexo onde os estudantes atletas moram, que cuidam deles 24 horas, 7 dias por semana. Então, eu diria que esses pequenos detalhes, né? O frio, morar longe, ter que fazer a cama, lavar a roupa e tudo mais, é um pouquinho diferente do Brasil. Tem que ter uma mentalidade forte, especialmente nas primeiras semanas, para passar por cima de tudo isso. Mas eu acho que depois eles acabam se acostumando bem, e acabam fazendo bastante amigos canadenses, mesmo os outros brasileiros que vêm, acabam virando a família deles aqui. E para finalizar, eu acho que isso ajuda muito para o próximo passo na carreira deles, que seria o futebol universitário. Eu, assim como tu, Maria, a gente saiu do Brasil e foi direto para uma universidade nos Estados Unidos. A diferença é muito grande, né? Então, aqui, uma prep school, que seja no Canadá ou nos Estados Unidos, acaba sendo o meio caminho entre sair de casa e ir para uma universidade. Então, aqui, eles se preparam no lado acadêmico, no lado do futebol, porém também no lado dia a dia, né? Para chegarem numa universidade e já estarem mais adaptados, e assim eles vão poder performar melhor no futebol e também no lado acadêmico universitário. Excelente, Fred. Algo a mais que você queira acrescentar sobre você, sobre a sua carreira, sobre o seu programa atualmente, para a gente finalizar? Eu sei que já até passou um pouquinho aqui do tempo que eu te pedi aí. Eu sei que você está na correria, mas algo a mais que você queira acrescentar aqui? Não, é isso. Agradecer a 10 Academy, te agradecer também por todo o suporte, pela oportunidade da gente estar trazendo esses estudantes atletas do Brasil para nossa academia aqui. Agradecer pela confiança também. E a gente se vê aí agora no dia 10, entre o 10 e 13 de março, no Foot Weekend. Pessoal que estiver olhando esse vídeo e ainda não se inscreveram no Foot Weekend, eu gostaria de vê-los aí no Brasil agora entre o dia 10 e 13, ver vocês jogarem, poder conversar com vocês e esperando que, quem sabe, no próximo ano vocês possam vir aqui com a gente na nossa academia RMPUS aqui em Montreal, no Canadá. Legal. E para finalizar, gente, eu queria também, as palavras são as mesmas, queria agradecer a nossa parceria aqui já há algum tempo, Fred. Mas só para finalizar, existem ainda vagas para o Foot Weekend e assim, a gente faz em março propositalmente porque a gente tem tempo suficiente para os atletas irem no meio do ano, que é no final de julho, no início de agosto, quando começa o ano letivo lá da escola do Fred. Então, tem tempo suficiente para você que participou do Foot Weekend, o Fred vai lá, conversa com você, gostou, começa a documentação, visto para o Canadá, etc., e aí o atleta acaba indo lá, como foi o caso do Guilherme Vizerta, que hoje já recebeu uma bolsa, está indo em frente aí. Fred, muito obrigado pela participação aqui, a gente se vê em breve. Finalizando, galera, mais um vídeo aqui no canal, se inscreve, deixa sua pergunta aqui para o Fred, porque eu posso mandar para ele, se você tiver alguma dúvida em relação ao programa, também tem um WhatsApp aqui, vocês podem chamar a gente, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like. Valeu, galera, obrigado, abraço. Valeu, Maurício, um abraço.